Semana 2 do PET 4, do nosso plano de estudo tutorado. Seguimos aí aprofundando na filosofia, nesta arte do pensamento, de conhecer o mundo, em especial nós mesmos, né? Essa semana 2 nós temos aí vários filósofos apontados no estudo que direcionam para o eu no mundo, né? Sobre o ser humano, sobre perguntar-se a si mesmo o que é o homem, né? O que é o ser humano. Então, tanto Jean-Paul Sartre, do século XX, que nós vamos formando a nossa essência na vida, né? Como Heidegger, alemão, século XX também, o eu é o eu no mundo, né? Ele se manifesta consciente, inconscientemente, mas de forma a fazer as suas ações no mundo, como Sócrates também, né? Sou o que faço da minha vida, né? Sócrates já questionava desde o princípio essa busca do ser humano de responder aquilo que é o homem, como René Descartes também, filósofo francês século XV, né? O eu sujeito, o eu pensante, penso logo existo. Então são figuras na história da filosofia que tiveram essa preocupação, como outros também, né? Aqui no texto nós destacamos esses quatro, que tem um pequeno texto do Heidegger, mas assim que faz referência mais ao Heidegger, mas que também aparecem esses outros filósofos apontando, né? O Heidegger como elemento principal desse eu no mundo. Eu no mundo, que mundo é este, né? Não é um mundo apenas físico, o mundo da vida, da realidade, que implica em várias dimensões. Então, o ser humano, nós nos distinguimos aí pela nossa capacidade de sermos livres, né? Seja para escolhas que nós temos de forma autêntica, aquilo que é próprio nosso, né? Ou que imitamos dos outros, né? Seguimos de forma inautêntica, é aquilo que eu faço, mas que não surge a partir de mim, né? São escolhas que eu vou fazendo na vida e vou manifestando quem sou eu no mundo. Mesmo as pessoas que a gente diz que são objetos aí, que ficam fazendo a vontade dos outros, mas elas querem mostrar a identidade delas, né? Então, para Heidegger, todo ser humano ele é livre para manifestar a sua autenticidade ou não, ou seguir outros também. Ele é aquilo que ele se manifesta no mundo, sem preconceito de conceber uma única regra, né? O Jean-Paul Sartre também tem esse elemento do ser livre, a liberdade que vai construindo a nossa essência, mas nós somos aquilo que manifestamos pela nossa existência, mas claro que toda escolha é nossa. Nós somos livres, é uma condenação do ser humano, né? Uma condenação no sentido de que faz parte do ser humano, está intrínseco ao ser humano. Por mais que ele diga que está sob pressão de algo, que está submisso a alguém, uma estrutura, ele é livre para fazer as suas escolhas. E essas escolhas têm consequências. Então ele tem que assumir as suas escolhas e as suas consequências. Então, se eu estou sob coação e escolho algo que não é o que eu queria, mas eu estou escolhendo. Então, isso é uma liberdade imposta, né? A liberdade, na concepção existencialista, ela é imposta porque ela está intrínseca. Somos seres humanos porque nos identificamos à liberdade. Então, a frase também de Sócrates, filósofo grego, conhece-te a ti mesmo, essa busca de conhecer a si para aprofundar aquilo que é a essência da vida,
toda a busca de felicidade, toda a capacidade de se encontrar no social ou no pessoal está relacionada com o conhecimento das próprias forças, né, das próprias capacidades. Por isso que não há uma receita pronta. É muito complicado quando a gente vê um livro assim, 10 passos para a felicidade. Para um pode ser, mas para outro seja 20, seja 5. Cada um que vai conhecendo os elementos que são intrínsecos, que fazem, estão dentro de cada pessoa. Mas é claro que talvez existem alguns elementos que a gente sabe que essas receitas têm em vista a esses elementos que são comuns, mas na maior parte nós com certeza somos bem singulares, somos ímpares, cada um diferente um do outro, né? René Descartes, interessante que esse filósofo, a sua obra principal, o Discurso sobre o Método, né? Tem outras obras também importantes, mas o método cartesiano de buscar a verdade, né? Fragmentar a partir de um método sistemático, de forma a buscar a verdade. E a primeira verdade que a gente busca é o conhecimento de si próprio, né? O sujeito que é pensante, aquele que pensa, então ele existe. É um sujeito que se identifica com a sua existência por perceber que pensa, por perceber que ele busca a verdade. Então, daí de todos esses filósofos, parte essa pergunta essencial: o que é a marca do eu no mundo, né? O que é que eu faço neste mundo que eu me identifico como eu neste mundo e que não é o outro, né? Mas sou eu que estou deixando a minha marca no mundo. Você sabe quem realmente você é, né? Quem sou eu? É a pergunta dessa semana. Eu sou alguém que mora em tal lugar. Você pode ver, tem até uma série aí acho que é da Casa do Saber, se você procurar no YouTube. A primeira pergunta do entrevistador, que agora eu não me lembro o nome dele exato, é: quem é você, né? Aí a pessoa fala: eu estudei tal coisa, eu fiz tal coisa. Não estou perguntando o que você fez, mas quem é você, né? Então você pode ver que em todas as reportagens, até aqueles grandes pensadores que estão ali respondendo, eles têm muita essa dificuldade de dizer quem é. Sempre falam de títulos ou daquilo que faz, né? Então tem algo que é singular de cada um de nós. Não são os nossos diplomas, nossos títulos, mas somos quem somos nós. As atividades e as questões dessa semana são bem interessantes, se direcionam em relação a isso. São 3 questões aí, duas objetivas e a primeira aberta, né? Para Heidegger, conquistar-se ou perder-se. Nós podemos conquistar a nós mesmos ou nos perder no mundo. Nós somos aquilo que nos manifestamos, né? Então nós vamos relacionar isto com o pensamento de Heidegger com esta figura, né? Esta imagem aqui está um pouco distorcida, mas ela refere-se ao Édipo Rei, que é aquela tragédia grega escrita pelo dramaturgo famoso Sófocles. É uma tragédia grega porque tem toda uma dramaticidade de contar, de relacionar os acontecimentos que até dizem respeito à nossa própria vida, né? E o Édipo, ele, para conhecer muitas pessoas naquele contexto, para conhecerem qual que era o seu destino, o que era a mensagem principal da sua vida, buscava o oráculo, né? Chamado oráculo também de Delfos, como o Sócrates foi, né? Então o Édipo, ele havia então, para se conhecer, superar-se a si próprio, era importante que cada pessoa pudesse buscar
a superar o próprio enigma da própria vida, né? Então, na tragédia existia então essa esfinge, onde que para você conquistar essa busca, você tinha que superá-la. E ela lançava sempre um enigma. O enigma principal, que ninguém conseguia decifrar, era qual que era o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde, né? O Édipo, ele responde que era o homem, né? E nesse sentido, a esfinge acaba morrendo, se devorando a si própria. Então o Édipo, ele supera e vence esse enigma. Mas é um enigma que a gente que vem a pergunta, né? O que é o homem, né? Ele é apenas um animal porque nesse contexto implica ao perceber, olhar para si, né? Todos nós nos perguntamos, quem sou eu, né? Eu vim nesse mundo para quê? O que eu busco? Porque nós temos essa capacidade de questionar para a gente. Nós queremos ser autêntico. Nós não queremos imitar ninguém. Mesmo que seja um guru, alguém que a gente goste muito, mas na busca profunda de resposta a si, a gente se pergunta, quem sou eu, né? Então, relacionado com isso, sobre essa questão de Heidegger, que nós podemos escolher, conquistar ou perder-se, então é relacionar com essa imagem que ao mesmo tempo nós precisamos responder para nós mesmos o que é o homem, né? A segunda referência, como a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então nós temos alternativas aí que implicam nesta frase e você vai dizer quais delas são as corretas, né? De 4 alternativas e marcar aqui a sentença que mostra elas. Na terceira nós temos o método cartesiano, que aparece ali no final do texto, né? 4 passos para conhecer a verdade, né? A descoberta das coisas em si. Então, diante desses 4 passos, devemos proceder de que forma, né? Então, aí você vai marcar uma dessas alternativas. Interessante, muito profundo o estudo dessa semana, para a gente relacionar a nossa vida com a busca do próprio autoconhecimento. Porque sempre tem essa imagem de que a filosofia é para filosofar textos complicados e muitas das vezes pensar sobre o mundo, né? Mas esta marca desse questionamento, quem sou eu, é algo próprio da filosofia, das perguntas iniciais de quem está filosofando. Que conhecer-se a si próprio é a busca primeira para conhecer o mundo, né? Ou conhecendo o mundo eu me conheço também. Então a relação com o conhecimento de si está sempre interligada. Então vamos aprofundar nessa semana, fazer esse estudo para que a gente possa ter uma semana de muito aproveitamento. Uma boa tarde a todos e até a nossa próxima aula, que será a correção dessa semana da atividade.